Boa tarde a todos. Me chamo Alexandre. Hoje eu vou fazer uma apresentação basicamente sobre RAG, mais especificamente sobre a summarization, né, o resumo e como a gente pode fazer um QA, perguntas e respostas, sem utilizar frameworks. Então, a motivação aqui do paper em específico é porque a gente deve construir um RAG sem frameworks, né? Bom, primeiramente, o ponto mais óbvio é que frameworks ocultam os detalhes do projeto, do pipeline ali que você está fazendo. Então, a ideia dessa apresentação é que a gente consiga destrinchar realmente alguns conceitos essenciais de RAG, de forma que a gente não precise utilizar esses helpers que geralmente os frameworks são, né? Os frameworks, eles realmente facilitam bastante a nossa vida como desenvolvedor, mas se a gente quiser tratar de alguns conceitos mais a fundo, eles não são tão interessantes assim. Então, nosso objetivo principal aqui hoje é realmente entender como é que o RAG funciona internamente e como é que a gente vai fazer isso utilizando o PyMol PDF, o ChromaDB e LLMs. E, adicionalmente, também, o paper trata também sobre a questão das VLMs. Só que para essa apresentação, eu já dou logo um disclaimer, a gente não vai utilizar as VLMs, né, as Visual Language Models, para isso. Então, visão geral, né, como é que acontece todo esse processo. É, a gente tem seis etapas, né? Primeiro, o processamento lá dos documentos, que no paper, aqui no meu projeto, a gente usa o PyMol PDF. Para isso, a gente tem a extração do texto, né? Obviamente que esse PyMol PDF faz. Depois, a gente faz um chunking desse documento e a gente faz depois um image captioning, no caso do paper, essa aqui imagem é mais em relação do meu projeto em si, que como vocês podem ver, a gente não tem um image captioning aqui, então a gente já vai do chunk para os metadados, mas a questão em si é que no paper ele usa VLMs para fazer esse image captioning. Depois disso, a gente faz uma sumarização lá do documento, né, um breve resumos, faz embeddings, e armazena no banco de dados vetorial, nesse caso, o ChromaDB. Por fim, tem um Retrieval Generation, né, próprio RAG, lá onde você pode fazer perguntas específicas sobre esse documento em si. A gente vai navegar sobre cada um desses pontos aqui durante a apresentação, de forma que vocês consigam entender melhor tudo que está acontecendo aqui. Bom, primeira etapa, né, o processamento lá do documento. A gente está utilizando uma biblioteca chamada PyMol PDF. No caso, quando eu comentei no início sobre não utilizar frameworks, a ideia é que a gente utilizar o mínimo de frameworks possível. Realmente, os únicos frameworks que a gente está utilizando aqui são o PyMol PDF e o ChromaDB, de forma que realmente a gente extrair esses textos do PDF na mão e armazenar isso de forma realmente que não seja no banco de dados vetorial para o RAG especificamente seria algo muito complexo, levaria bastante tempo, e que não é o caso aqui. O foco realmente aqui dessa apresentação é de fazer o RAG, né? Então, a gente está usando realmente a partir desse momento. Então, o processamento do documento é algo bem simples. A gente tem lá a extração dos dados com o PyMol PDF, a gente abre aqui usando a própria biblioteca, não tem muito segredo. Algumas pessoas já estão familiarizadas até propriamente com o PyMol PDF ou PDF Pumber. São realmente bibliotecas muito parecidas nesse sentido. A etapa 2, que é como é que as coisas começam realmente a ficar mais interessantes. A gente divide o texto em chunks de até 512 caracteres, então aqui eu tenho até uma imagem ilustrativa, a gente recebe o PDF lá tem, vamos supor, a gente pega um paper lá do Casanova, no currículo Lattes dele, que tem 7, 8, 10 páginas lá, um artigo que ele fez. Não é interessante para a LM receber toda essa quantidade de informação de vez. Então, a ideia é que a gente divida em blocos de textos menores, esses são os chunks, e para esse caso específico aqui, cada chunk vai ter um identificador único, de forma que a LM consiga analisar em blocos menores de texto todos esses dados para conseguir gerar esses embeddings e posteriormente salvar nesse banco de dados vetorial, para por fim a gente conseguir fazer esse Q&A com ela e
enfim, conseguir extrair as informações, seja de um paper do Casanova, seja de qualquer outro documento aí que você tenha em mãos. O image captioning eu decidi citar aqui porque foi citado realmente no artigo em questão, mas a questão é que para o projeto em si, a gente acabou não utilizando VLMs, mas o projeto em si ele usa o modelo multimodal Pixtral 12B, você pode acessar lá no Hugging Face e ter mais detalhes sobre ele, mas basicamente ele faz um retorno de ele dá uma descrição detalhada da imagem que existe dentro do seu PDF. Então, muitas vezes para o Hagen é interessante que você sim pegue esses conteúdos das imagens que estão ali dentro do PDF, não se baseie apenas no texto que o PyMove PDF extrai, mas é realmente importante que você consiga trazer essas informações aí das imagens, porque às vezes a imagem tem coisas relevantes para o texto e para o Q&A acaba se tornando algo mais rico, mais enriquecedor no processo ali de dar um retrieval nessas informações. É, enfim, sobre a etapa 4, né, que é o Document Summarization, cada chunk ele é resumido individualmente, usando prompts específicos. Eu vou navegar melhor sobre esses prompts mais posteriormente, né, sobre quais prompts foram utilizados, tanto no meu projeto como no artigo, e a ideia é que a gente consiga realmente gerar um resumo final do documento em si. Então, é, realmente foram prompts especificados assim justamente para isso. Sem muito segredo também, acho que todos aqui estão muito habituados até em questão de LNMs sobre essa parte em si. É, então, sobre a questão lá dos embeddings, né? Então, basicamente, a gente tem uma criação de embeddings com Sentence Transformers, e a gente pega o documento em si, faz o embedding do modelo, e armazenamos no final nesse banco de dados vetorial. Por que os embeddings são importantes, né? É, são importantes justamente para que a gente consiga fazer essa busca semântica eficiente para esse Q&A posterior. Eu diria que embeddings são uma forma de representar informações, como palavras, frases, imagens e até códigos, em um formato que o computador consiga entender. Então, normalmente são feitos com vetores de números, como vocês estão vendo aqui na imagem. É, Opa, tá me ouvindo ainda? Sim, Alô? Ah, sim, sim. é porque travou a imagem aqui. Mas, enfim, eu acho que essa é uma definição mais simples, né, do ponto de vista do que são embeddings. E, é, enfim, foram realmente nesse caso como é feito. E por fim, na etapa. Por fim, não, mas nas etapas, caminhando para as etapas finais, a gente tem lá o REG na questão da recuperação e geração. Então, a gente faz uma busca desses chunks relevantes usando embeddings. Então, pegar essas representações numéricas de forma que o computador entenda e pegar essa semelhança entre palavras do que a gente passa para o computador e do que ele tem disponível ali naquela questão. E a gente faz uma combinação dessas informações para que a gente consiga gerar essas respostas contextualizadas para aquela quantidade lá de informações que ele está recebendo e que seja realmente útil para o que o usuário está pedindo. Então, nesse caso, o sistema gera logs detalhados, como o número de chunks criados, as legendas geradas nas imagens, né, que eu comentei anteriormente utilizando VLMs, é, também resumos intermediários e faz o armazenamento no banco de dados lá no ChromaDB, que é o banco de dados vetorial. Conclusão, as vantagens do RAG from scratch, na minha opinião, é justamente um entendimento mais profundo, né, de cada componente do RAG. A gente pode ter um controle maior sobre esses embeddings também e busca sobre eles posteriormente, sobre tanto no Q&A como controle até mesmo do espaço vetorial. Então, palavras com significados parecidos, eles vão ficar mais próximas dentro do espaço vetorial e palavras com significados diferentes talvez fiquem um pouco mais longe. Então,
cachorro e cão, por exemplo, são palavras parecidas, então, nesse caso, ficaria mais perto dentro desse espaço vetorial. Foguete já iria para algo realmente completamente mais distante dentro desse espaço. Então, e também, por fim, base para soluções personalizadas ali de QA, sumarização. A gente pode alimentar esse, essa ferramenta com documentos relevantes e conseguir fazer realmente resumos disso. Acabei que eu usei muito a tradução ao pé da letra que estava no artigo, né? Summarization, eu botei sumarização. Peço até perdão pela tradução ao pé da letra, mas acho que todos realmente aqui conseguem entender o propósito disso. Então, realmente a apresentação foi isso. Eu posso compartilhar a tela aqui também do notebook que eu criei especificamente para essa apresentação. Um segundo. New share. Tá. É... Sei o Markdown aqui. Então, mas basicamente isso aqui é um resumo do que tudo que eu apresentei aqui na apresentação. A gente tem um processamento dos documentos, chunking. Essa parte aqui de Imagine Caption acaba que eu não, não estou fazendo aqui na apresentação. Aqui as bibliotecas necessárias, nesse caso utilizei o Chroma e o PyMul PDF, as outras realmente são coisas muito mais do Python e realmente coisas para que não tem a ver com o RAG especificamente. Não estou usando nenhuma biblioteca aqui de RAG. Tudo isso aqui foram helpers que só me ajudaram a facilitar isso. Para essa apresentação em questão, eu até utilizei, peguei um paper aqui do próprio Casanova, que ele participou. Então, especificando correspondentes complexos entre esquemas relacionais e modelos RDF. Então, seta aqui as variáveis de ambiente. No caso aqui, eu estou utilizando o modelo da OpenAI mesmo, GPT 4.1 Mini, é, e crio funções aqui muito parecidas com o próprio paper em questão, né? Então, primeiro eu defino aqui a estrutura dos dados, eu faço aqui o chunking lá dos helpers. Depois eu pego o PDF e transformo em chunks menores. Então, nesse caso aqui, a questão da imagem, justamente pelo modelo que eu estou utilizando, não ser igual ao do Paper, como o Pixtral, e por ter um endpoint que não recebe imagem, acabou que eu não consegui realmente fazer essa essa image captioning, como foi citado dentro do artigo, então acabou que eu peguei só a questão dos textos. Então aqui é realmente definições de funções. Então sobre a questão lá do personalization, os prompts utilizados nesse caso são realmente muito parecidos com o que o artigo estava falando. Então, você é um assistente especializado em analisar papers acadêmicos e documentos técnicos. Por favor, me forneça um sumário com os principais pontos do documento. Então, aquele lá do documento, esse aqui é o prompt. Então, inclua os principais objetivos e as questões de pesquisa, os principais achados e as conclusões, a metodologia utilizada, as implicações e aplicações e qualquer limitação. Enfim, tem aqui três prompts diferentes que foram utilizados para isso e geralmente como é que a LLM recebe geralmente esses prompts, né? Como o Casanova comentou em suas aulas, a gente tem lá a função lá do system, a gente tem a função do user. Então, eu estou passando a mensagem aqui falando o que que eu espero do que o system faça, né? Que o modelo da OpenAI faça. E o user, como user, a gente passa realmente um desses prompts aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Dito isso, a gente vai lá e consegue armazenar tudo isso dentro de um banco de dados vetorial, nesse caso o próprio Chroma, e utilizando também a questão lá dos embeddings, a gente usa esse embedding multimodal lá do MiniLM L6V2, que foi inclusive o mesmo do paper. Então, aqui
rodando a upline aqui dentro do próprio PDF. A gente tem cerca de 85 chunks gerados para esse paper do Casanova, que são de 9 páginas. Obviamente que eu limitei é, para por questões também de custo, que acaba que eu estou utilizando o endpoint da empresa lá, né? Lógico. Então eu não peguei as 9 páginas do paper do Casanova, peguei só as 3 primeiras. Rodei, isso aqui obviamente que eu rodei anteriormente, porque isso aqui demora cerca de 5 minutos para rodar, utilizando o GPT 4.1. Talvez se eu fosse utilizar esse GPT 4, um GPT 4 mini, então, se fosse mais rápido. E ele realmente, através do prompt, ele gera aqui os principais pontos também dentro do paper do Casanova e coisas desse tipo. Sobre a questão do banco de dados vetorial e conseguir dar um retrieval. Ah, e também a resposta eu limitei para 1.500 caracteres. Então, justamente por conta para diminuir custo em questão dos outputs, mas, enfim, a ideia principal era conseguir mostrar toda essa questão. Sobre o banco de dados vetorial, por mais que estivesse armazenando aqui no banco de dados vetorial, eu não consegui mostrar para vocês conseguir o retrieval dessas informações desse banco de dados aqui. Eu realmente tive um problema de configurações aqui do banco de dados vetorial e como acabou sendo é, uma questão que eu estava demorando muito para resolver e o resultado final não ficou tão atraente para essa apresentação em si, eu não coloquei aqui. Mas posteriormente, na hora de dar o repositório para vocês, lá de disponibilizar o repositório para vocês, para quem quiser fazer um RAG no futuro, eu já vou subir com a versão corrigida, com as células aqui do RAG, já especificamente. Mas pelo menos para esse primeiro momento, por questões de didática mesmo, de apresentação, para não mostrar um resultado fora do que eu estava comentando na apresentação teórica lá nos slides, eu decidi remover essa parte. E para essa apresentação foi isso. Muito obrigado.